Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 69.2. Vamos lá? Vamos lá! Principais gêneros narrativos. Amadinho. Nós temos o que no principais gêneros? Ó, primeiramente você tem que entender o que é gênero, né? Ó, refere-se aos vários, né? Textos que contam uma história. Se é contar uma história, se é narrar, já sabe que é contar uma história, tá bom? Quando conta uma história, essa história pode ser em poema, sim, porque vai narrar o poema, beleza? E aqui, essa história pode ser longa, pode ser curta, pode ser imaginária, tá bom? Pode ser verídica, beleza? Então, vamos lá. O gênero narrativo, ele apresenta, entre outros, quem? Aqui eu vou mostrar somente os principais subgêneros e você vai tomar nota, tá certo? Nós temos a epopeia, temos o romance, o conto, novela, fábula. Então, aqui são os principais subgêneros, tá? Que a gente vai estar trabalhando aqui nesta aula, tá ok? Vamos lá. Epopeia é sempre narrar em tom grandioso um acontecimento, tá certo? Ó, grandioso, de lenda de grande importância nacional. Beleza? Aí nós temos também novela, que ela é breve, né? Uma narração mais viva de um fato humano notável, que está mais próximo da realidade do que do imaginário, e ela apresenta divisão, ou seja, alguns capítulos. Beleza? E o conto? Ela é curta, é uma narrativa curta e apresenta apenas um conflito. E o conto, ele não apresenta divisão em capítulos. Beleza? E fábula, amadinha? Como que é a fábula? Ó, é uma narrativa inverossímil, completamente, não chega, mas só que ela passa um ensinamento, tá bom? Qual a intenção dela? O objetivo, né? É passar um fundo didático, né? Transmitir uma lição de moral, tá ok? E aqui na fábula, aqui os personagens têm ações, né? Comportamentos humanos. Para que isso? Para mostrar que quando a pessoa tá fazendo algo que você não tá gostando, leia uma fábula, que aí ela vai perceber que no final tem um moralzinho, tá certo? Uma lição de moral. Romance, narração de um fato imaginário, mais verossímil, que representa quaisquer aspecto da vida familiar e social do homem. Aqui no romance, nós vamos pegar lá dos clássicos da literatura, né? Nós temos lá José de Alencar, Machado de Assis, vários que vão contar vários romances, fazendo a relação histórico, né? Um romance histórico, romance urbano, tá bom? Aí você vai observando. Belezinha? E o romance é uma história mais longa. Tá certo? Então, aqui, amadinho, a gente termina a nossa revisão e aguardo vocês lá no Tirando Dúvida, nas atividades. Até lá! E aí, tudo bem? Preparados para o nosso momento do Tirando Dúvidas? Resolução da atividade de sala? Vamos lá então, amadinho, para a primeira questão. Temos aqui o seguinte, ó. A cabra e o asno.
Vamos lá, vamos ler com calma para poder entender. Aí você vai identificar as características dos gêneros narrativos que a gente estudou. Tá ok? Viviam no mesmo quintal, a cabra ficou com ciúme, porque o asno recebia mais comida. Fingindo estar preocupada, disse: "Que vida sua! Quando não está no moinho, está carregando fardo." Desculpa. Quer um conselho? Finja um mal-estar e caia no buraco. O asno concordou, mas ao se jogar no buraco, quebrou uma porção de ossos. O dono procurou socorro. "Se lhe der um bom chá de pulmão de cabra, logo estará bom", disse o veterinário. A cabra foi sacrificada e o asno ficou curado. Moral da história: quem conspira contra os outros termina fazendo mal a si próprio. Olha aí a fonte, amadinha, Almanaque do Brasil de Cultura Popular, tá bom? Se você quiser mais fábulas, você encontra nesse endereço aí, beleza? Então, vamos lá, para o comando da questão. Reconhecemos no texto o gênero textual. Qual é o gênero que está presente? Ó, letra A, crônica. B, novela. C, fábula. D, conto. E, romance. Qual é o gênero textual que sempre termina com uma moral, com uma mensagem? Então, amadinho, aqui, ó, letra C. Uma porque, ó, qual era lá? Era a cabra e o asno, tá certo? Então, lá você percebe as atitudes da cabra, beleza? São atitudes que são ações humanas. Então, eles usam os animais para sempre mandar uma mensagem, tá ok? Questão 2. Leia a fábula A Tartaruga e a Águia, do escritor grego Esopo. Uma tartaruga pediu a uma águia que ensinasse a voar. A ave tentou dissuadi-la. Voar é completamente contrário à sua natureza. Mas a tartaruga suplicou e insistiu ainda mais. Então a águia pegou a tartaruga com suas garras, levou-a até bem alto no céu e depois a soltou. A tartaruga caiu nos rochedos e se espatifou. Fábulas 2013. Depreende-se da leitura da fábula a seguinte moral. Agora você vai descobrir qual é a moral. A. Os artifícios dos maus não escapam à perspicácia dos mais sensatos. B. Muitas vezes o esforço vence o talento natural quando este se torna indiferença. C. Quem concede armadilhas para os outros se torna o causador de seus próprios males. D. Muitos se recusam a ouvir os bons conselhos que lhes são dados, azar o deles. E aqueles que têm uma natureza má prejudicam até mesmo quem os ajuda. Então, amadinho, qual é a moral da fábula que a gente acabou de ler? Qual que se encaixa? A, B, C, D ou E? Temos aqui, ó, a letra D. Muitos se recusam a ouvir os bons conselhos que lhes são dados, azar o deles. Deixa eu ver o nome da coisa aqui. A tartaruga, ela não tinha pedido para a águia ensinar a voar, só que ela ainda disse assim, voar é completamente contrário à sua natureza, mas ela insistiu, então por isso, ó, que é muitos se recusam a ouvir os bons conselhos que lhes são dados, azar o deles, tá ok? Então, vamos lá para a terceira questão.
Capítulo Óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim, mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui é o início do livro. Então, vamos lá. Contribui decisivamente para o efeito expressivo do texto o fato de o narrador exagerar em sua, o quê? A construção verbal paratática. B, estruturação argumentativa antitética. C, utilização de elipses e zeugmas. E, exploração de recursos sonoros. E, mistura de variedades linguísticas. Então, amadinho, qual foi o efeito expressivo quando ele fala que ele vai começar pelo final e não sim pelo início? Qual é? A, B, C, D ou E? Olha só, aqui a estruturação argumentativa antitética, ou seja, opostas, tá bom? Contrárias. Vamos lá para a questão 4. A enchente é um fenômeno do regime dos rios que decorre do ciclo da água. No conto O que veio de longe, da obra Livro dos Homens, de Ronaldo Correia de Brito, esse fenômeno é representado no processo composicional para A. Caracterizar o trajeto do protagonista. B. Vincular a narração em um espaço rural. C. Demarcar a dimensão linear do enredo. D. Refletir a estrutura narrativa da história. E. Enfatizar o conflito e o desfecho do conto. Então, ele está aqui afirmando o seguinte, ó. A enchente é um fenômeno do regime dos rios que decorre do ciclo da água. Então, aqui já é uma afirmação. Isso aqui, ó, no conto O que veio de longe, da obra Livro dos Homens, de Ronaldo Correia de Brito, esse fenômeno, a enchente, né? Representado no processo composicional para quê? Preste atenção, a enchente é um fenômeno do regime do rio, que decorre do ciclo da água. Então, você vai ver lá, é A, ou B, ou C, ou D. Qual que você marcou? Qual que você escolheu? Olha só, parabéns para quem acertou. É a letra D, né? Para refletir a estrutura narrativa da história. A primeira parte da atividade a gente encerrando aqui. E vamos direto, amadinho. Vamos logo treinar. Você não quer treinar, não? Vamos lá, para o Se Liga no Enem. Isso mesmo. Professor, estou no primeiro ano. É aí que começa. Faz o Enem desde o primeiro ano. Então, vamos lá, questão 5. Como se vai de São Paulo a Curitiba, de 1928? Guardando com a viúva as deferências devido à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade era desconhecida.
a julgar pelo caráter da pupila. Não devia exercer uma maior influência em sua vontade. José de Alencar, ao romance Senhora. O romance Senhora de José de Alencar foi publicado em 1875. No fragmento transcrito, a presença de Dona Firmina Mascarenha como parenta de Aurélia Camargo assimila prática e conversões sociais inseridas no contexto do romantismo, pois, vamos lá. Letra A. O trabalho ficcional do narrador desvaloriza a mulher ao retratar a condição feminina na sociedade brasileira da época. B. O trabalho ficcional do narrador mascara os hábitos sociais do enredo e de seu romance. C. As características da sociedade em que Aurélia vivia são remodeladas na imaginação do narrador romântico. D. O narrador evidencia o cerceamento sexista à autoridade da mulher financeiramente independente. E. O narrador incorporou à sua ficção hábitos muito avançados para a sociedade daquele período. Então, amadinho, lembra aqui, é do século XIX, tá bom? Isso aqui, esse romance, 1875, é no final do século XIX. E você viu aí essa questão. O que você acha, né? A, B, C, D ou I? Temos aqui o gabarito, a letra E, né? O narrador incorporou em sua ficção, no livro, hábitos muito avançados para a sociedade daquele período histórico, tá? Beleza? Então, muito bem. Pronto, agora dá para você relaxar um pouquinho, dar uma esticada aí, uma relaxada e vamos diretamente para o nosso clube, trazendo para vocês 4 obras, tá certo? Na unidade 3, temos Lucília, de José de Alencar, Álvares de Azevedo com Noite na Taverna, Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida, e Os Lusíadas, de Camões. Olha só, todos aqui, são gêneros, né, fazendo parte da narrativa, tipologia, né, narração, mas cada aí tem o romance, tem a epopeia, não é mesmo? Lembrou, né? Então, quais são os homenageados? Temos aqui a escola, né? Angelina dos Anjos. Olha os amadinhos aí concentrados. Todo mundo aí lendo um pouquinho, fazendo a sua atividade. Que lindo, né? Então, estou aguardando mais fotos de vocês, amadinho. E encerrando com a nossa mensagem aqui, meus queridos. Presta atenção, é de Clarice Lispector. Eu escrevo para nada e para ninguém. Se alguém me ler, será por conta própria e alto risco. Eu não faço literatura. Eu apenas vivo ao correr do tempo. O resultado fatal de eu viver é o ato de escrever. Que mensagem linda aí para vocês. Belezinha? Então, agradeço a companhia de vocês e até a próxima aula.